Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, plantão glorioso, pra gente tentar esclarecer para muita gente que não está entendendo absolutamente nada sobre essa negociação do Botafogo, ainda mais se os valores apresentados forem alguma coisa em torno do que realmente saiu noticiado, né? 12 milhões de euros. E aí como é que você pode vender um jogador por menos do que você comprou, né? O Botafogo ainda está pagando isso. Enfim, a gente vai tentar explicar, tá? Tentar explicar, mostrando que as negociações entre o acionista majoritário do Botafogo e o acionista majoritário do Nottingham Forest não diz respeito, essa relação não diz respeito somente à compra, venda, negociação entre jogadores, né? São projetos um pouco mais ousados e que, de certa forma, facilitam esses negócios, tendo em vista o que vem por aí. Bom, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre a possibilidade de saída, uma limpa no elenco do Botafogo, uma mini limpa está acontecendo, né? Confesso a vocês que não entendi muito bem o nível de algumas contratações, caso de Elias Manuel, Juan Cruz. E Juan Cruz, assim como Elias Manuel, pode estar de saída do Botafogo. Há uma proposta boa dos Emirados Árabes, ainda não sabemos os valores exatamente, mas uma proposta boa dos Emirados Árabes, e a proposta já está num estágio avançado. Essas negociações acontecem para a saída do Juan Cruz do Botafogo, ou seja, o Botafogo ele vai provavelmente não ter para o restante da temporada Elias Manuel e Juan Cruz, e vai precisar encorpar esse elenco ali nos centroavantes, né? Botafogo, atacantes mesmo. Por enquanto está ali o Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral, o Igor Jesus negociado, Juan Cruz e Elias Manuel de saída. O Botafogo vai ter que dar uma renovada. Tem o Mastriani no elenco e o Arthur Cabral. Muito pouco, né? Muito pouco para quem quer brigar lá nas cabeças. Vamos falar sobre isso depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Ah, Guilherme, eu não vou deixar like porque eu não estou gostando muito, né, da situação do Botafogo e tal. Mas o GG não tem nada a ver com isso, né? O GG está aqui fazendo o trabalho dele, então a gente pede aí o seu like para ajudar o nosso canal. A gente sabe que quanto mais likes, mais a plataforma indica o nosso vídeo. Então você, que é da família GG, pode dar essa moral se inscrevendo no canal e disseminando. Seu like faz parte disso. Hypar o vídeo, já viu esse botão hypar? Hypar é pra você também, tipo, dar aquele bico na bola pra bola ir lá não sei aonde, é o nosso vídeo, né? Quando você bota hypar, você bate na bola, nosso vídeo vai chegar a mais pessoas no Brasil e no mundo. Você tem direito a 3 hypes por semana gratuitos, beleza? Então dá essa moral pra gente também. Quero mandar um abraço pro Geraldo Dimas, que sempre me lembra, né? Ó, divulga lá o hypar, cara. Você quase não fala. Obrigado, Geraldo. Gente, vamos lá. Guilherme, concorda com as negociações, com a venda? Já para deixar bem claro aqui, tá? Não. Concorda, Guilherme? Não. Concorda com o John Textor, deixando o Botafogo em segundo plano até mês? Não. Concordou com a chegada do Renato Paiva? Não. Leiria? Não. O que você concordou nesse ano de 2025? Muito pouco ou quase nada. Muito pouco ou quase nada. 2025 tem sido, de certa forma, aquecer aqui, peguei minha filha no colo, tá pesada, rapaz. Um desastre em termos de planejamento, vamos falar a verdade aqui, né? Ah, mas o Botafogo tá em tudo, tá brigando em todas as frentes, ficou em 14º nos 32 clubes do Mundial de Clubes, o Botafogo ficou em 14º. Bacana, realmente, foi... sei lá, não sei nem descrever ainda a sensação, né, de estar disputando um torneio dessa grandeza para um time que há 4 anos estava no fundo do poço. Mas 2025, para mim, em termos de planejamento, está sendo um desastre completo. Dá para mudar essa situação? Dá. Amanhã, sexta-feira, é a nossa live, né, na parte da manhã, eu já vou mudar o meu disco. Já vou mudar o meu disco para contagem regressiva no relógio. O que vocês estão querendo com a temporada de 2025? Beleza. O Renato Paiva conseguiu botar o Botafogo ali, né?
no óbvio, que é Campeonato Brasileiro não muito longe do líder, oitavas da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil. Não foi tão óbvio assim o nosso caminho, né? Mas conseguiu. O Botafogo não saiu trucidado como muita gente aí anunciou, a gente já falou sobre isso aqui no GG, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só que agora o Paiva foi embora. E eu confesso a vocês, mandar o Paiva embora sem anunciar um treinador essa semana, as informações que eu recebi de fonte muito confiável era que já tinha o nome engatilhado, já estava no processo de negociação, estava aguardando uma situação aí anterior, né, desse nome, e esperando todo mundo da bancada do Renato Paiva assinar a rescisão, bonitinho e tal, para chegar e anunciar. Tá demorando muito. Tá demorando muito. Aí o GE também postou ontem, né, que a tendência é que fosse rápido, antes da representação dos jogadores, o Botafogo já teria anunciado o técnico. Ok, tem sexta, tem sábado, tem domingo. Mas não dá para você esperar até domingo, né? Mas eu vou deixar isso para amanhã. Essa crítica eu vou começar amanhã, meu dia. Olhando o telefone, anunciou, ainda não? Então a gente vai ter que começar a dar pancada de novo. Toda hora, né? Nesse ano de 2025, a gente tem que ficar dando pancada. Porque o planejamento tá uma... Complete aí você. Porra, cara. Vocês estão de palhaçada, estão brincando, porra. Demitiu o cara, já tinha que ter anunciado o outro imediatamente. Eu sei que tem questões burocráticas, mas pelo amor de Deus, tá demorando muito, achando que a temporada é uma piada, é uma brincadeira. Porra, já tô começando a perder minha paciência. E é difícil eu perder a paciência, né? É difícil a brincadeira. Com o Botafogo, pô. Cara, enfim. Amanhã eu me estresso com isso. Hoje, apesar de não concordar com a negociação do Jair nesses moldes, com a negociação do Igor Jesus nesses moldes, acho uma burrice grande você negociar Igor Jesus antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para mim é burrice. Mas existe uma justificativa, um acordo, tá, entre o acionista da SAF Botafogo e o acionista do Nottingham Forest, que também é dono do Olympiacos, né, que tem o Rio Ave lá em Portugal. Enfim, esses dois empresários, o Evangelos Marinakis e o John Textor, eles estão estreitando relações desde o início do ano. Tá? Desde o início do ano. E nesse estreitar de relações, já houve negociação entre um dos clubes do Marinakis e um dos clubes do John Textor, né, o Lyon. E houve esse interesse do Nottingham Forest no Igor Jesus desde o ano passado, mas o Botafogo conseguiu segurar a situação, mas provavelmente com uma promessa de negociação com o Nottingham Forest. Ó, eu vou segurar o Igor mais um tempo, ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, ele quer jogar a Copa do Mundo, a gente também quer que ele jogue, até para valorizar o ativo. Então depois a gente acerta isso, mas vocês têm a exclusividade na negociação. Então não adiantaria chegar qualquer outro clube para querer pagar X pelo Igor Jesus, que Textor e Marinakis parecem que já tinham isso acordado. Né? Por quê? A negociação gira, tá? A gente não tem os números exatos. Quem passar números exatos tá dando barrigada. Agora, a negociação gira em torno, um pouco mais ali de 30 milhões de euros, tá? Aí você faça a sua conta, qual a cotação de euro hoje e tal. Ah, R$6, 6 e pouquinho e tal. Faça a sua conta aí, tá? Ah, mas o Botafogo pegou o Jair por X. Será que tá vendendo por X menos alguma coisa? Então, gente, é um acordo entre esses dois acionistas e dentro desse acordo, essa parceria não envolve somente negociação de jogadores. Eles têm um projeto, que é aquele projeto que a gente sempre fala aqui, né, que o John Textor quer desenvolver, que é o centro de treinamento, que não é só com a rede multiclubes, mas um centro de treinamento global, do qual participaria Marinakis, Atlético de Madrid, vocês se lembram disso, né? Que o John Textor quer desenvolver um centro de treinamento global, globalizado, de primeiro mundo no continente americano, para que haja desenvolvimento de novos talentos e, é claro, todo mundo participando, todo mundo também
recebendo esses jovens talentos. O Botafogo seria uma referência no Rio de Janeiro para atrair jogadores que hoje preferem ir para um Flamengo, treinar num Vasco, né, num Fluminense, Xerém e tal. O Botafogo com um centro de treinamento de qualidade, ninguém quer saber, já vai jogar no time do coração. Não, vai jogar num local que pode te oferecer mais condições. Isso já acontece hoje, né? Isso já acontece hoje. Então vai jogar num ambiente que te ofereça mais qualidade no ensino, melhor estrutura, garantias de você ter possibilidade maior, pelo menos, de jogar na Europa, né? Então você atuando num centro de treinamento, numa escola de futebol global, as chances são muito maiores, você atrai muito mais jovens do que os outros 3 rivais do Rio de Janeiro. Então esse projeto, até o canal do Medeiros, né, colocou isso também lá no seu X, né, e colocou no Twitter, né, para quem não está acostumado ainda com X, sobre esse outro motivo. O meu amigo Léo Bessa também publicou lá no jornal Lancenet, né, no portal Lancenet, sobre essa relação mais ampla de Marinakis com John Textor. Então, assim, eu acho que não cabe ao torcedor do Botafogo. Isso não é, passar pano para vender barato e tal. Gente, eu acho que não cabe ao torcedor que ganha salário mínimo, 10 salários mínimos, 20 salários mínimos ou um salário mínimo, ensinar como é que um bilionário tem que tratar o seu ativo. Eu não tenho a menor pretensão. Agora, a gente tem opiniões, né? Eu acho que burrice, mas quem pode estar sendo o burro da parada sou eu, que não entendo da relação do Textor com o Marinakis. Então eu estou assim só explicando pra gente não achar que vai doutrinar. Ô, John Textor, que é isso? Comprou por 2, tem que vender por 3 ou 4 no mínimo. Tá? Não sabemos ainda o tamanho da relação que esses dois empresários têm. A gente está trazendo aqui um pedaço do que eles têm em mente. Um pedaço do projeto que eles têm. E pode ser muito mais. Pode ser muito além. É só para o torcedor não ficar preocupado. Estou preocupado que o Botafogo comprou por tanto, vendeu por tanto e tal. São negócios entre duas empresas. Essas razões do negócio a gente não precisa saber. O que eu acho, e aí não é uma opinião só de leigo, né? Mas é uma opinião de quem tem uma empresa, né? E tem que fazer uma gestão dessa empresa. Eu acho que o balanço financeiro é um mínimo, né? É um mínimo. Até para que a gente saiba como está o Botafogo. As projeções estão sendo feitas, até eu trouxe aqui no vídeo semana passada, né? As projeções do diretor de comunicação do Botafogo, Júlio Graco, falando, né, sobre arrecadação e tal. A gente vê o Tairo Arruda falando de arrecadação, esses caras não falam de arrecadação no chute. Eles sabem os números. Eles têm acesso a isso. Nós ainda não tivemos acesso, né? Então isso incomoda um pouco o torcedor. E eu sou torcedor, né? Isso incomoda o torcedor do Botafogo. Mas é aquilo, gente. Se eu vender 3 Jair e ganhar mais uma Libertadores, eu não estou nem aí pro valor da venda do Jair. Eu quero saber se o Botafogo melhorou a sua condição financeira, se o Botafogo melhorou a sua arrecadação. E com a participação na Copa do Mundo de Clubes, é muito claro que o Botafogo está tendo uma arrecadação recorde. Ano passado foi recorde, esse ano provavelmente vai ser também. Isso é meio óbvio, né? E o Botafogo brigando por título, conquistando mais um título esse ano, mais arrecadação. O Botafogo, ele consegue, nesse momento, estar muito próximo da arrecadação de Libertadores, do prêmio da Libertadores e do Brasileiro juntos. Só na Copa do Mundo de Clubes. Então, é claro que o balanço financeiro, em termos de arrecadação, vai estar muito bom. A questão é os gastos, empréstimos, a gente quer saber isso. Por isso a gente cobra o balanço financeiro. Agora, o torcedor tem que se preocupar menos com esse tipo de situação, porque nós não somos um clube associativo. Não somos um clube associativo. Fôssemos um clube associativo, aí, meu amigo, é outra história. Agora, o Botafogo é uma empresa que tem um grupo gerindo. Então a gente só espera o balanço financeiro para saber como é que está a situação, tal. Tá melhorando, melhorou em relação ao ano passado. Ótimo,
Ótimo. Que número é esse aqui? Ah, não interessa. Qual o final da conta? Melhorou? Então tá tudo bem. A gente está esperando. A promessa era para julho. Entramos em julho agora. A promessa era para julho. Agora, a natureza da relação do Textor com o Marinaccio, se isso beneficiar o Botafogo em alguma medida na vinda de jogadores, o Botafogo quer, o John Textor quer um volante que atua numa das equipes do Marinaccio, né, que é o Danilo. Então o Danilo iria para o Lyon. Dependendo da situação do Lyon, ele pode vir para o Botafogo. Então, tem muita coisa aí que a gente pode... Não é só revenda, compra, venda de jogadores, vai um pouco mais além, tá? Só para a gente entender um pouco o que está rolando, tá? Para não virar uma reclamação vazia, sem fundamento. Jogadores, vamos lá, falar de reforços. Tem jogador que quando sai é reforço também, né? Eu não critico sem a análise racional um jogador que está atuando pelo Botafogo. Mas é claro que se pinta uma proposta boa por um jogador que chegou e não rendeu tanto, a gente vende, né? Como é o caso do Elias Manuel, como é o caso do Juan Cruz. Então, Elias Manuel, Botafogo deu carta branca aí para ele escolher o local, tem proposta do Mirassol, tem proposta do Sport, tem clube da Série B querendo. E o Juan Cruz tem a proposta de um clube dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes. Ótimo. Para ele, vai ganhar uma bolada e a ver que valores são esses, né? Porque também tem que ser ótimo para o Botafogo, né? O Botafogo não tem relacionamento com esse clube dos Emirados Árabes, então a venda tem que ser, obviamente, por valores que agradem ao Botafogo, já que o Botafogo não pagou barato, né, para ter o Juan Cruz. Então, a negociação, segundo fontes, ela está bem avançada, com todas as partes dando ok, e a gente, é claro, torce por um final feliz. Mas é isso. Igor Jesus saindo, Elias Manuel saindo, Juan Cruz saindo. Pelo menos mais 2 atacantes é importante que cheguem e cheguem logo. Porque segunda-feira é representação do elenco e sábado tem jogo. É bom lembrar, né? Sábado tem jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já retorna ao batente. É a parte que interessa da temporada, tá? É só para lembrar a galera para não achar que falta muito ainda, beleza? Fico por aqui. Beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui.